Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Olá, está começando mais um programa Conexão Moderna, conectando o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento social. Aqui nós falamos sobre saúde, qualidade de vida, comportamento e também algumas questões relacionadas a autoconhecimento. E hoje queremos mandar um abraço especial para todos os participantes, para todas as TVs que participam do grupo Conteúdo Legal. Queremos mandar um abraço também especial para todos os telespectadores de Brusque e Blumenau, da TV Cidade. E hoje teremos como convidadas Sandra Gor, ela que é consultora e coach executiva, especialista em psicologia organizacional, dinâmica dos grupos e ciências empresariais. E também Clícia Helena, ela que é professora e consultora em desenvolvimento humano. E ela vem falar para a gente sobre o projeto Mais Afeto, por Favor. E eu quero também convidar você a assistir os nossos programas anteriores que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Inscreva-se para receber as nossas atualizações semanais. E fique agora com a gente que o programa Conexão Moderna começa agora. A nossa convidada hoje é Sandra Gor, ela que é consultora e coach executiva, especialista em psicologia organizacional, dinâmica dos grupos e doutora em ciências empresariais. E ela vem falar para a gente sobre comportamento, os seus talentos e desafios. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, Silvana. Sandra, fala para a gente por que é tão importante a gente conhecer esses diferentes perfis. Silvana, todos nós temos perfis diferentes. Consequentemente, esse perfil gera um comportamento diferente. E esse comportamento, quando nós estamos vivenciando com outras pessoas, ele pode trazer benefícios ou malefícios para a nossa vida como um todo. Então, conhecer esse comportamento, esse perfil, é muito importante para a gente saber em que momentos a gente deve usar uma ou outra aptidão que nós temos. Então deixa eu entender. Conhecendo esses perfis, ele pode impactar positivamente até na qualidade dos relacionamentos? Com certeza. Seria isso? Com certeza. Que legal! Então, na medida que eu conheço o meu perfil, eu vou saber como eu devo lidar com as pessoas. Uhum. Então, quanto mais eu conheço o meu perfil, mais facilmente eu vou saber me relacionar com as pessoas. Fala pra gente então que perfis são esses, como que eu posso me encaixar ou me entender ou me encontrar em um ou em outro? Quais são eles? Então, nós dividimos de uma forma didática para uma compreensão mais fácil desse perfil, os perfis em 4 possibilidades, né? Então, seria a aptidão racional, então é um profissional ou uma pessoa que ela tem uma capacidade de interpretação de dados bastante grande. Ela decide mais impessoalmente, então nas relações dela ela tem as decisões a partir daquilo que ela considera como benéfico para si. Nós temos o perfil cuidadoso, então é uma pessoa que tem um cuidado nas relações, consequentemente, né? Ela também tem um cuidado naquilo que ela faz, então nos processos, na organização. É uma pessoa que precisa de mais segurança nas relações, então ela vai buscar conhecer mais o outro para que ela se posicione nessa relação. Uhum. Nós temos o perfil experimental, que a gente categoriza como experimental, e esse perfil, então, ele tem assim um desejo muito grande de inovação, de conhecimento do novo. Ele nas relações, ele motiva mais as pessoas, ele é mais divertido, ele se comunica mais facilmente.
E temos também o perfil sensitivo. Esse perfil é um perfil que ele está mais voltado para empatia, então ele se preocupa mais com o outro, ele toma decisões a partir do outro. Ao contrário daquele outro perfil que você citou. Do racional, ao contrário do racional, ele tem uma preocupação maior com o outro, né? Então, cada um deles tem uma importância bastante grande nas relações, né? Então, todos os perfis são extremamente importantes, mas conhecer esse perfil, como eu disse antes, vai facilitar para que eu possa me posicionar. Por quê? Porque eu posso ter um perfil racional muito forte e estar me relacionando com uma pessoa sensitiva. Consequentemente, a gente vai ter uma diferença bastante grande aí, e se eu não reconhecer isso, eu posso ter um problema de relacionamento. E tem um ideal para eu seguir? Eu sou mais sensitiva, mas talvez seria interessante que eu fosse mais racional. Tem um ideal ou não? Normalmente, quando eu tenho uma posição de liderança, uma posição que eu estou coordenando um grupo, eu preciso passear entre todos esses perfis. Por quê? Porque eu vou estar lidando com pessoas diferentes o tempo todo. Então, o meu liderado, por exemplo, eu não sei que perfil ele tem, até porque cada cargo exige um perfil diferente. Então, eu como líder, eu vou ter que aprender a passear por todos eles e me relacionar com todos os perfis. Agora, dependendo da função que eu exerça, do cargo que eu tenho, o meu perfil vai ser suficiente para que eu consiga executar aquela tarefa de forma adequada. E vai ser muito importante para que eu execute essa tarefa de forma adequada. Mas quando eu me relaciono, mais uma vez, eu vou ter que passear por todos os perfis para favorecer esse relacionamento. Que aí até eu posso entender melhor cada um, né? Exatamente. E aí me adequar a cada estilo. E esse modelo, esse comportamento, a gente desenvolve ele, ou a gente já veio, quando a gente nasce, já vem pré-determinado que tipo será a nossa preferência cerebral ou o nosso comportamento? Esse perfil, bom, existem várias teorias a respeito de como é que esse perfil ou como é que o comportamento é constituído, né? Dentro da metodologia que eu sigo, a gente entende que a criança, ela já nasce com cargas genéticas, e essas cargas genéticas, no meio onde ela vai se desenvolver, ela vai ter uma influência. Então, a percepção que essa criança vai ter e o julgamento, ele inicia a partir dessa carga genética. Então, o jeito que ela julga e o jeito que ela sente as coisas é que vai determinar que comportamento vai ser mais forte nela. E o ambiente em que ela vive também determina? Vai ter uma influência nessa interferência, com certeza. A escola, as amizades, tudo isso. As experiências de vida que ela teve, viagens, teatro, então tudo que a criança tem contato vai ter uma influência no desenvolvimento dessas aptidões. E de repente, se eu já me percebi como uma pessoa sensitiva, e aí eu percebo que para alavancar a minha carreira, os meus negócios, seria importante eu desenvolver o lado racional, ou o perfil racional. Tem como fazer isso? Eu consigo desenvolver outros perfis? Ou outras potencialidades, vamos chamar assim? Sim, consegue. Obviamente que requer um esforço bastante grande dessa pessoa em estar seguindo um outro método de comportamento, vamos dizer assim, né? Na verdade, ela vai, a partir de uma metodologia, né? É importante que ela reconheça isso e identifique o que eu posso fazer para que eu comece a sensibilizar aquela aptidão que eu não uso com tanta frequência. Então, se a gente fosse dar um exemplo de como é que isso funcionaria, é a mesma coisa que, como se eu escrevesse sempre com a mão direita, eu escrevo sempre com a mão direita, e amanhã eu resolvo escrever com a mão esquerda. Então, nesse primeiro momento que eu iniciar a escrever com a mão esquerda, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, ou seja, a minha letra não vai sair do jeito que sai com a mão direita. Então, na medida que eu começo a exercitar isso com maior frequência, daqui um pouquinho eu estou escrevendo tão bem com a mão esquerda quanto eu escreveria com a mão direita. Então, seria né? como um processo de dirigir?
Que no começo eu preciso pensar e estou consciente. Exatamente. Daqui a pouco eu nem percebo mais, já estou dirigindo sem automaticamente pensar. Já estou fazendo aquilo sem pensar. Ah, que joia. Né? Cientificamente diz que você tem que fazer 21 ou 22 vezes a mesma coisa consecutivamente para que você crie um hábito de fazer daquela forma, né? É mais ou menos isso, né? Na medida que quanto mais você repete aquele comportamento, mais ele começa a fazer parte de você. Ô Sandra, e faz sentido dizer que cada perfil desse, ou cada estilo desse, ele tem o que a gente poderia chamar de talento ou desafio, ou o lado luz e o lado sombra? Sim, faz sentido, sim. Eu posso ter o mesmo perfil, o mesmo perfil que o teu, mas o meu comportamento, ele aparece de forma diferente, né? Então a gente chama o lado sombra, o lado negro, né, do perfil, né? E identificar isso é muito importante, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil sensitivo, apesar de ser um perfil que tem um grau de empatia muito grande, a preocupação com o outro muito grande, ela pode se posicionar diante das situações como vítima das situações, né? Então, ela precisa identificar isso, né? Como é que ela está canalizando essa aptidão. Então, o posicionar-se como vítima seria o lado sombra do perfil. Exatamente. E o lado luz seria essa habilidade de se relacionar, de se comunicar, de envolver as pessoas. Seria nessa linha? Perfeito, isso mesmo. E qual seria o talento e o desafio do lado cuidadoso, por exemplo? Ou o lado luz e o lado sombra? O lado luz do cuidadoso seria justamente a organização, né, a preocupação em processos, em deixar tudo muito bem feito, né? E o lado sombra seria a dificuldade de delegar, porque ele fica muito inseguro na delegação, né? Então ele pode achar que só ele que tem a capacidade de fazer aquilo que ele está executando com a perfeição que ele executa. Então esse seria o perfil de maior que entrega mais qualidade e perfeição no processo. Ele tem essa preocupação. Esse eu poderia dizer que seria aquele que o guarda-roupa tende a ser extremamente organizado, até por cor? Isso, perfeito. Então, se ele tiver um grau de aptidão cuidadosa acima de 35%, vamos dizer assim, é bem provável que o guarda-roupa dele vai ser vermelho com vermelho, branco com branco, azul com azul e assim por diante. É até bonito de ver, né? Uma pessoa bem organizada. Mas ele tem um desafio muito grande, né? Esse lado cuidadoso. Faz sentido dizer que ele se cobra demais também? Sim, extremamente. Ele é muito perfeccionista, né? Então ele se cobra em tudo que ele faz, ele quer encontrar a perfeição. E ele sofre se não consegue a perfeição. Se ele não consegue, ele pode sofrer por não ter conseguido. E ele também tem uma tendência a cobrar isso demais das pessoas com que ele convive? Sim, essa perfeição? Ele cobra a perfeição. Ele tem um perfil ele ensina a pessoa a fazer, mas ele também tem uma expectativa muito grande que a pessoa vai seguir rigorosamente do jeito que ele ensinou. Né? Então, isso nas relações pode ser um dificultador. Né? Eu fico imaginando aqui um marido, por exemplo, cuidadoso, extremamente organizado, sistemático, pontual, casado de repente com uma pessoa mais sensitiva, que já não tem isso como valor, né? Isso, Deve ser Ou com o experimental, né, que tem isso muito menos, né, como valor, né? Porque o experimental, ele quer inovar, ele não está muito apegado a procedimentos, a normas e procedimentos, né? Que poderia até entrar como um lado sombra do experimental. Esse começar e não terminar? Sim. O experimental, ele perde um pouco o foco das coisas. Por quê? Porque ele tem uma mente muito criativa. Então, consequentemente, para tudo que ele olha, ele vê uma capacidade muito grande de empreender, né? E aí ele vai tentar fazer aquilo como um objetivo, né? De alcançar aquele objetivo. O experimental seria o criativo? É o criativo. Né? Que joia! Em contrapartida, se o experimental tiver um cuidadoso do lado dele, ele vai favorecer o negócio desse experimental. Por quê? Porque ele vai normatizar o negócio. E se ele tiver o racional vai identificar se esse negócio é viável ou não. Então, isso que você está dizendo, faz sentido dizer que, então, eu não preciso ser necessariamente bom em todos os perfis, mas eu preciso ter pessoas que complementem aquela parte que eu não sou tão bom assim?
Exatamente. E é esse olhar que o empresário precisa ter, né? Então, o empresário numa posição de criador, uma posição de empreendedor, ele precisa identificar se ele tem do lado dele alguém que tenha essa capacidade de identificar se o negócio é viável ou não, alguém que consiga normatizar esse processo, fazer com que ele tenha normas, procedimentos claros, bem definidos, e precisa também ter aquele, né, que motive esse pessoal para executar aquilo que ele viabilizou, ou que ele tenta buscar no negócio dele, né? Que fantástico, Sandra. E só para a gente finalizar, fala para a gente aí umas 2 dicas poderosas para o pessoal aí poder colocar em prática já. Olha, a primeira coisa que é importante saber é que todas as aptidões são extremamente importantes, né? Que não existe aptidão ruim. Todas as aptidões são boas, né? E essa é a riqueza, né, de ser humano, né? A gente ter essa possibilidade de trocar experiência, trocar percepções e a partir daí inovar, criar novas possibilidades. A dica que eu penso com relação ao comportamento é justamente não julgar, né? Olhar para o outro, respeitando a percepção do outro e, em conjunto, né, chegar num consenso daquilo que é melhor para o objetivo que eles estão buscando, seja ele um relacionamento mais adequado no ambiente de trabalho, ou um relacionamento entre marido e mulher até, enfim, qualquer coisa que realmente as pessoas tenham esse olhar para o outro com curiosidade, no sentido de identificar em que ele pode me ajudar. Com certeza todos têm para ajudar alguma coisa, né? Fantástico, Sandra. Isso que você acaba de me dizer pode até ser um insight para eu também mudar e melhorar, convivendo com pessoas diferentes, né? É isso mesmo, aprendendo com o outro novas formas de olhar para a situação. Excelente, mas muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhoso esse tema, tenho certeza que vai ajudar muita gente e até uma próxima. Obrigada, Silvana, eu que agradeço. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E hoje a nossa convidada é Clícia Helena Zimmermann. Ela é professora e consultora em desenvolvimento humano e vem falar pra gente sobre um projeto que se chama Mais Afeto, por Favor. Seja bem-vinda, Clícia. Obrigada, Silvana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Clícia, fala pra gente um pouco mais sobre o que é esse projeto. Eu dou aula, né, leciono para jovens de 14 até 20 e poucos anos, 30, 40, 50 na graduação. Então, e também sou mãe. Então, o que eu percebo, assim, né, e o nosso grupo que está envolvido nesse programa, é que apesar de a gente ter, assim, um leque de informações disponíveis hoje sobre educação, a gente tem vídeos, a gente tem tutoriais, a gente tem diversas linhas de educação disponíveis que a gente possa se orientar e seguir. Porém, parece que ainda há uma confusão para nós pais, né? Porque, no momento, a gente precisa deixar a criança livre para explorar o mundo, para ser criativa. Aí, em determinado momento, a gente tem que pôr limites para não parecer uma criança barulhenta. Daí, a gente quer que a criança brinque, mas se suja muita roupa ou se faz muito barulho na casa e a gente está cansado. Dá logo o celular, né, para ficar quieta. Então, são várias questões assim que hoje acabam deixando a gente confuso enquanto pai, enquanto educador. E aí, diante desses dilemas, né, da educação, a gente começou a perceber assim, que o reflexo nas crianças e nos jovens. Né? Então, eu percebo assim, muitos jovens, principalmente nessa faixa da adolescência até os 20 e poucos anos, que são super inteligentes, assim, né, que têm uma visão de mundo abrangente, que eles apontam assim, até certas questões com tanta maturidade e clareza e não têm o seu potencial totalmente desenvolvido. Né? E aí vem aquela questão da falta de conexão mesmo, né? Entre jovens, pais, educadores e crianças.
e acabam vindo os rótulos daí, né, Silvana? Ou a criança hiperativa, ou a criança... Fala pra gente um pouco o que significa esses rótulos que são dados para essas crianças ou esses jovens. É muito comum hoje no Brasil, principalmente, América, né, como um todo, esse diagnóstico de hiperatividade ou de déficit de atenção e outros, né, rótulos. A criança é muito preguiçosa, a criança não quer fazer nada, ou a criança é agitada demais, não me deixa sossego, não me dá paz. E, na verdade, esse excesso de informação que a gente tem no mundo, né, o excesso de coisas, de informação, de estresse, de atividades, acabam deixando a criança sem saídas, né, sem escapes assim, para poder desenvolver todo o potencial que ela tem. E através desse programa Mais Afeto, por favor, então vocês conseguem trazer algumas possíveis soluções para esse caso? Isso, a ideia... Como seria isso na prática? Isso, então, o que a gente acredita, né? A gente acredita que é possível uma comunicação entre pais e jovens, porque a gente sabe que não falta amor, né? Então, não é amor que está faltando. Mas quando a gente fala de afeto, é a expressão desse amor, né? Como que a gente pode se comunicar com os nossos filhos e com os nossos adolescentes e crianças, de forma que a gente possa, então, fazer eles também terem voz, né? Terem voz no sentido, assim, ser crianças saudáveis para, no futuro, também serem adultos mais íntegros. Isso entraria a questão de respeitar a individualidade? Isso, a gente trabalha, assim, primeiro, né, com o entendimento de que o mundo mudou, né, que a gente não pode mais usar o mesmo modelo de educação que foi usado conosco, porque, de alguma forma, os nossos pais fizeram o que era possível e que deu certo, dentro das possibilidades deles, mas a gente percebe, assim, as mudanças que aconteceram no mundo, que estão acontecendo ainda, e que as ferramentas usadas antigamente não estão mais tão adequadas a esse novo contexto. Então, é entendimento desse novo mundo, o entendimento de quem eu sou, né, da minha identidade, né, e de como que eu me comunico com os meus filhos e com os meus alunos, os educadores, com meus estudantes, né? É que a palavra aluno significa sem luz. Aluno significa sem luz, então não é uma palavra que eu gosto muito. E a palavra é bem importante, né? Exatamente, né? Eu gosto do significado das palavras. Então, a gente trabalha então com eu consciente, né? De quem eu sou, quais são as minhas características. Eu me observando também para identificar assim, como que é a minha comunicação em casa e na escola. Depois, entender quais são esses temas emergentes, né, que fala de ansiedade, de depressão, questões de déficit de atenção, né, são as questões emergentes na psicologia. E quem é o público desse programa? Apesar de ele ser para pais, filhos e estudantes e crianças, mas quem é o público que participa do programa? A gente pensa assim, não só em pais e educadores, né, mas assim, assistentes sociais, tutores, quem trabalha na área de apoio nas escolas e todo aquele que é interessado na área de psicologia também, né, ajuda bastante. E todo aquele que é interessado na área da educação, assim, não há muitos limites, né. E o programa, ele é individual ou ele acontece em grupo? Acontece em grupo, né, a gente trabalha com grupos de pais, dependente da idade do filho, crianças, jovens, né, adolescentes, e também com grupos de professores, educadores em escolas, né? Então, é possível fazer um grupo fechado, né, para uma escola só, mas também grupos abertos de pais que estejam interessados, né, em trabalhar mais essas questões, e entender melhor, né, esse mundo da educação, assim, porque enquanto mãe, enquanto pai, professora, a gente sabe que é um desafio, né, Silvana? A gente está vulnerável, né, a erros constantemente. Mas a gente entende que com o afeto, né, com essa expressão do amor, a gente pode criar um ambiente mais harmonioso. A gente pode errar por falta de informação. No entanto, um programa como esse pode gerar muitas informações para que a partir de agora você possa acertar mais na educação do seu filho ou dos seus estudantes. Eu não vou dizer alunos. Não, vamos falar estudantes agora. Dos estudantes. Muito bem. E você poderia deixar uma dica poderosa aí para o nosso público? Então, eu acredito assim que há várias possibilidades, né? Às vezes é importante uma pausa para se observar e observar como está esse relacionamento, né?
com a criança ou com o jovem em casa. A comunicação não violenta, né, é uma forma bastante rica assim, que está sendo usada atualmente. E tem também a questão de entender que aquela criança, o jovem, não é porque ele não está tirando notas boas na escola, não é porque ele não apresenta o mesmo perfil dos demais, né, que estão no padrão, em processo de formação, que ele não tenha potencial, entendeu? Então é esse olhar individualizado, esse olhar carinhoso, né, para aquela pessoa que está diante de você e que pode contribuir também para você, porque o grande salto que a gente tem hoje, diante desse mundo de possibilidades, é entender que não é mais só o filho que aprende com o pai e nem só o estudante que aprende com o professor, mas que a gente possa trocar e aprender juntos. Perfeito. Clícia, muito obrigada. Adorei o conteúdo e tenho certeza que o Mais Afeto, por favor, vai ser um sucesso. Muito obrigada. Grande abraço e até breve. Até breve. E o nosso programa está chegando ao fim. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal do Conexão Moderna. E assim você poderá acompanhar os outros programas que estão recheados de conteúdos valiosos. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.